Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Vaigash. Lemos então nesta Parashá o reencontro de Jacó com seu filho José. E os olhos do velho patriarca se iluminaram novamente. A espantosa notícia fez com que aquele ancião revivesse e, na verdade, renascesse. Após 22 anos de sofrimento e luto, seus ouvidos já falhos conseguiram escutar a notícia de que José ainda vivia numa terra distante, o Egito. E ele recebeu então um belo e inesperado presente em sua velhice, com o qual jamais havia então sonhado. Grande foi a dádiva divina, maior e mais bela do que ele jamais ousara sonhar. Uma grande saudade despertou em seu coração. E ele disse então aos seus familiares: eu irei e verei José antes que morra. E assim a família de Jacó desceu ao Egito. Um clima alegre e auspicioso reinava na família devido ao esperado reencontro familiar. Todos comungavam da alegria do ancião no seu reencontro com o seu filho. Apesar deste clima, uma nuvem de preocupação pairava sobre a família. Uma preocupação oculta aos olhos dos estranhos, mas que consumia as profundezas do coração generoso do velho patriarca. A preocupação e a incerteza quanto ao futuro. E nós sabemos disso apenas devido ao fato de Deus haver se revelado diante de Jacó com a mensagem quando ele estava na fronteira da terra de Israel, quando se percebeu que o patriarca estava um tanto relutante para entrar ali, na terra do Egito. Então ele ouviu a mensagem de Deus que dizia: não temas em descer à terra do Egito. Mas Jacó realmente tinha medo. Ele tinha a consciência de que a sua ida ao Egito apresentava o início do êxodo que havia sido anunciado por Deus a Abraão, lá ainda naquela época do pacto entre as partes cortadas. Ele sabia que a ida ao Egito haveria de lhe proporcionar seus últimos momentos de felicidade pessoal e seria a concretização de uma jornada histórica, expressa nas palavras que foram ditas a Abraão. Sabe com certeza que peregrina será a tua semente em terra que não lhe pertence, e farão servir e afligirão por 400 anos. Gênesis 14, verso 13. A sua felicidade pessoal estava, pois então, misturada à tragédia nacional que, na verdade, ele antevia. O Egito dava medo, pois sabia que não era florido o futuro que ali então esperava pelos seus descendentes. Jacó sabia, tinha consciência de que o sofrimento seria então impingido a toda a sua geração, a todas as suas gerações, as gerações posteriores a ele, quando ele fechasse os olhos então e partisse desse mundo. No entanto, a sua preocupação não era apenas com o sofrimento e o martírio que afligiam ou que afligiria os seus descendentes, mas principalmente com a possível assimilação de seus filhos, de seus netos, que se tornariam então cidadãos da terra do Egito, uma terra de cultos pagãos, um império de luxúria. Temia que Canaã, na sua terra de origem, fosse esquecida ou se tornasse apenas uma vaga lembrança nas memórias dos seus filhos. Mas do ponto de vista da providência divina, as coisas eram distintas, eram diferentes. Pois, foi-lhe dito: não temas descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Gênesis 46, 3. E o Rabi Ovadia Esforno, comentando sobre esta porção, ele nos diz o seguinte: sou eu que te digo para que não temas descer ao Egito, pois de ti ali farei uma grande nação. Se teus filhos permanecessem aqui na terra de Canaã, casariam-se com canaanitas, e a eles se assimilariam. Mas no Egito isto não ocorrerá, pois os egípcios não podem comer pão com os hebreus. Isto significa, meus amigos, que as coisas não ocorrem conforme aquilo que nós pensamos.
E foi a mensagem que Jacó ouviu naquele dia. As coisas não ocorrem conforme você está pensando, Jacó. Ao contrário do que você imagina, a consolidação de um povo a partir dos seus descendentes, baseada na moral herdada por ti e por Abraão, não poderá ser feita em Canaã. O perigo da assimilação espreita justamente na futura pátria, no início do seu caminho. Nesta terra, seus netos e bisnetos cresceriam em um ambiente de liberdade absoluta e se envolveriam sem qualquer obstáculo espiritual com a sociedade cananita local e a sua cultura dominante, sendo tragados então com o passar do tempo. Assim, durante o período de formação do povo, justamente o êxodo do Egito, poderá preservá-lo adequadamente. Lá será feita de ti uma grande nação com identidade e destino próprios. Lá, naquela terra abundante do Nilo, maravilhosa e ao mesmo tempo maldita, vocês serão condenados ao isolamento espiritual necessário. Os habitantes da terra se afastarão de vocês, terão desprezo por vocês e não desejarão então a sua companhia. Ou seja, o antissemitismo é reconhecido aqui como força criadora, formadora da identidade judaica e não apenas como uma atitude pérfida. Paradoxalmente, o antissemitismo dos egípcios serviu para formar o caráter do povo judeu. Pois pela segregação que passaram, eles então conseguiram formar a sua identidade nacional. Apenas após anos de sofrimento e consolidação, com o acréscimo da Torá que eles iam receber no deserto, é que eles então retornariam à terra de seus antepassados. Então teriam assim uma identidade cristalizada, carregando consigo uma nova cultura que influenciaria todo o mundo nas gerações que ainda estavam por vir. A cultura dos hebreus no Sinai e então o legado da Torá para todas as nações. Assim, quando Jacó ouviu a promessa que Deus fez para ele: eu descerei contigo ao Egito e eu te farei subir dali também. Gênesis 46:4. Jacó teve a certeza de ter escutado um fragmento da providência divina que está envolvida nos acontecimentos deste mundo e que direciona os caminhos do povo de Israel de acordo com seus objetivos. Então, aproxima-se o momento do reencontro. Em breve, Jacó deve chegar à fronteira da terra de Goshen. Ali está sendo esperado então ansiosamente por seu filho José, que vem à frente de uma comitiva de dignatários egípcios. É interessante verificar com atenção o que se passou no momento deste reencontro histórico. O texto bíblico diz o seguinte: e tendo-se-lhe apresentado, atirou-se sobre o seu pescoço e chorou muito sobre o seu pescoço. Gênesis 46, 29. O texto, meus amigos, deixa claro que apenas um deles se atirou sobre o pescoço de outro e chorou. Qual dos dois não teria chorado neste encontro emocionante? Mas os sábios do Midrash nos ensinam: mas Jacó não atirou-se sobre o pescoço de José e não o beijou. E nossos sábios disseram que neste momento estava rezando o Shema: ouve Israel, o Eterno nosso Deus, o Eterno é um. Comentário do Rashi. E diz também Haemek Hadavar: e o espanto perante a situação cresce por si só. E o sentido principal do que está escrito, que apenas José chorou e não Jacó, é um espanto. E o Rashi escreveu em nome do Midrash que neste momento Jacó rezava o Shema Israel. Este fato também deve ser esclarecido. Será que Jacó não poderia ter escolhido outro momento mais oportuno para dizer a prece, que não aquele momento em que ele reencontrou José? A pergunta é bastante difícil. Por que será que Jacó demonstrou indiferença em um momento que lhe deveria proporcionar então tanta felicidade? Jacó não chorou, José chorou. E Jacó rezava o Shema no encontro, no momento, segundo a tradição. Parece que no momento do encontro Jacó agiu não como um pai que reencontrava seu filho, mas como pai da nação, reagindo indistintamente
dos seus temores nacionais e espirituais. Apesar de Deus ter lhe prometido que o povo se formaria justamente através do sofrimento no Egito, Jacó sentiu que deveria realizar algo de concreto em prol do futuro espiritual dos seus descendentes. No momento exato em que pai e filho se encontram, despontava o sol no horizonte, iniciando-se um novo dia. Este é o momento no qual os judeus devem proferir a reza do Shema, demonstrando a aceitação do jugo do reino dos céus. Jacó então demonstrou sua independência absoluta, dominando todos os seus sentimentos, apesar do mal-estar decorrente desta atitude. Neste instante, então, um frenesi ocorria entre todos os que o cercavam. Seu filho José corria ao seu encontro, e os seus outros filhos certamente estavam emocionados diante daquela cena. Também a comitiva egípcia observava a cena de forma atenta e curiosa. Eis que José se aproxima, e justamente naquele momento Jacó decidiu cumprir a sua obrigação sem considerar o que ocorria ao seu redor. Este foi um momento dramático sob qualquer parâmetro de avaliação. Através da sua atitude, Jacó demonstrou como iria se comportar na terra do Egito e como esperava que os seus descendentes se comportassem. Seu desejo era que, em quaisquer circunstâncias, o dever de manter a identidade judaica fosse transmitida a todos os seus descendentes e que eles nunca abandonassem quaisquer dos valores do judaísmo devido às pressões externas. Os egípcios podiam observá-lo quando o desejassem, mas isto não os impediria de cumprir a sua obrigação como descendente de Abraão. Nenhum tipo de desconforto possível devido à presença de estranhos o impediria de cumprir os mandamentos que lhes foram ciosamente transmitidos pelos pais. Ele agiu assim, então, para ensinar a seus filhos e descendentes que não deveriam deixar que a cultura que os cercava os influenciasse. Esta foi a sua contribuição contra uma possível assimilação no futuro. Em seu primeiro ato no Egito, diante de todos os dignatários da terra, e pagando o preço de adiar o abraço em seu filho Jacó, Jacó então ensinou os seus descendentes a não aceitar nenhum tipo de rendição espiritual, por menor que seja, haja o que houver. E nesta Parashá Vaigash, nós então somos informados acerca do fato de José ter se revelado aos seus irmãos. E imediatamente eles se envergonham. Os irmãos ficaram super envergonhados, reconhecendo o erro que haviam cometido ao vender o seu irmão, motivados pelo sentimento de inveja. E José consolou os seus irmãos dizendo: Deus me enviou à frente de vocês para garantir a sua sobrevivência nessa terra e para sustentar vocês através de uma grande salvação. Mas as palavras de José parecem estranhas, pois é como se estivesse diminuindo a sua própria importância, como se estivesse dizendo que a sua única função era sustentar fisicamente os seus irmãos. Na continuação da Parashá, nós vemos que realmente José não havia sido escolhido para ser o líder espiritual do povo judeu, pois este cargo coube a Yehudá, a Judá. Quando Jacó se preparava para ir ao Egito, reencontrar-se com José, ele enviou antes o seu filho Yehudá. Explica Rashi, um grande comentarista, Yehudá foi na frente dos seus irmãos para preparar centros de estudo da Torá no Egito. Resumindo, José teve apenas o papel de preparar o terreno, mas Yehudá foi o verdadeiro líder, e dele sairiam então futuramente os reis de Israel. É como se José fosse o segundo mais importante. Será que José não sentiu inveja? Será que ele não se sentiu inferior? Observando a vida de José, nós percebemos que sempre foi um padrão ele ser o segundo mais importante. Na casa de Potifar, ele era muito importante. A casa inteira estava sob seu comando, mas ele era apenas o segundo, estando abaixo do seu chefe, do seu patrão, Potifar. Na prisão, todos os prisioneiros foram entregues em suas mãos, mas ele era o segundo, pois estava abaixo do chefe da prisão. E finalmente José governou sobre todo o Egito. Teve um imenso poder, mas estava abaixo, obviamente, do faraó. Era sempre o segundo. E que lição aprendemos, então, dessa segunda posição de José?
Explica o Rabbi Jonathan Geffen que o ensinamento da Parashá não é que José era uma pessoa conformista. Ao contrário, a Torá está nos ensinando uma grande qualidade de José, a de saber que todo o sucesso vem de Deus e que não há sentido em lutar contra o que ele decretou, pois tudo o que ele faz é com precisão e com cálculos que nosso intelecto não compreende. O teste de José foi um teste muito difícil, mas ele conseguiu vencer. Todos querem ser os melhores, todos querem ser medalha de ouro, ninguém se contenta com medalha de prata. José também queria ser o primeiro, mas ele viu a mão divina colocando-o sempre como segundo. José entendeu que este era o seu papel, este era o seu lugar. Desta maneira, ele estaria então contribuindo da melhor maneira possível, então, para o futuro do seu próprio povo, da sua família. Para ele ser o segundo, era receber então a medalha de ouro, pois entendeu que este era o seu papel. Se torna realmente vencedor porque entendeu que o seu papel era um papel secundário, não menos importante, mas sempre secundário. Em nenhum momento ele se sentiu inferior, por isso ele estava contente, não sentiu inveja de Judá. Nem todos pensam assim, nem todos passam nesse teste tão difícil. A Torá nos conta que 2 descendentes de Yosef, de José, também foram submetidos ao mesmo teste. Um deles foi Yehoshua ben Nun, Josué, filho de Nun, o ajudante de Moshe, que passou no teste com louvor. E o outro foi o rei Yeravam, que infelizmente fracassou. Yehoshua foi, durante todo o tempo em que o povo judeu permaneceu no deserto, o número 2, o fiel servidor de Moisés. Ele poderia ter sentido inveja, poderia ter almejado ocupar o lugar de destaque que cabia a Moisés, como Korah, e deixou-se dominar pela inveja, mobilizou uma rebelião contra o líder israelita. Mas Josué e Yehoshua estavam contentes em ser o segundo, em preparar as coisas para Moisés, em aprender ali do seu mestre preciosos ensinamentos. Ele não achava que se diminuía com isso, não se sentia diminuído, pois entendeu que esta era a sua função no mundo, esta seria a sua maior contribuição. Para isso ele tinha então sido preparado, para isso ele tinha vindo a este mundo. Por sua humildade, sua submissão, ele foi escolhido então como sucessor do grande legislador hebreu. Já Yeravam, o rei Jeroboão, não conseguiu passar no mesmo teste. Houve um momento na história em que o reinado de Israel foi dividido em 2. Yeravam, que era inicialmente uma pessoa justa e correta, recebeu do profeta Ahiá o governo do reino do norte, que compreendia 10 das 12 tribos de Israel. Ou seja, ele recebeu a maior parte do povo judeu. Porém, Yeravam também recebeu do profeta Ahiá o comunicado de que seu reinado seria apenas temporário e que no futuro o trono novamente se reunificaria e continuaria nas mãos dos descendentes do rei Davi. Se ele tivesse aceitado o seu papel secundário, teria sido um dos grandes tzadikim, os grandes justos da história judaica, e teria trazido muita prosperidade para o povo. Porém, apesar de saber que esta era a vontade de Deus, Yeravam decidiu então que não seria o segundo. Na festa de Akel, quando todo o povo se reunia no Beit HaMikdash, o templo sagrado, ele sabia que o rei do Reino do Sul ficaria sentado e ele teria de permanecer em pé. Para evitar que isso acontecesse, ele colocou imagens idólatras nas estradas que levavam a Jerusalém e proibiu que as pessoas fossem para o Beit HaMikdash. No final, durante o seu reinado, a idolatria se espalhou entre os judeus, no Reino do Norte, e ele foi considerado um dos piores reis de todos os tempos, responsável pelo grande afastamento de parte do povo judeu das leis da Torá. De Yeravam aprendemos a gravidade da inveja e a destruição que ela pode causar. Mesmo depois de ter pecado muito, Deus deu a Yeravam a oportunidade de se arrepender. O Talmud conta que Deus se revelou a ele e disse: se arrependa, e então eu, você e o rei Davi passearemos juntos no Gan Eden. A primeira pergunta que Yeravam fez para Deus foi: quem andará na frente? Quando Deus respondeu que o rei Davi estaria à sua frente, Yeravam decidiu nunca se arrepender dos seus maus atos,
pois ele não podia aceitar ser o segundo. Sua arrogância o destruiu, e o Talmud lista-o entre as pessoas que não receberão nenhuma porção em Olam Haba, no mundo vindouro. Segundo o judaísmo, um dos piores sentimentos do ser humano é a inveja. Então, para que Deus então teria criado a inveja, esse sentimento tão vil? Para que possamos utilizá-la de maneira positiva, tendo uma inveja construtiva? Sim, é possível. Olhando a grandeza espiritual dos outros e desejando também atingir altos níveis espirituais. Porém, quando utilizamos a inveja de maneira negativa, querendo tomar o lugar ou a posse de outros, querendo passar por cima do que Deus decretou, determinou, ela pode então destruir a nossa vida, como ensina Pirkei Avot. 3 coisas tiram o homem do mundo: a inveja, a honra e a busca pelos seus próprios desejos. Esta é a grande lição que aprendemos de José ter sido o número 2 sempre. Devemos desejar e lutar para ser grandes. Devemos ter o desejo de chegar ao topo. Porém, há momentos em que Deus nos mostra claramente que determinadas realizações não são o melhor para nós. Por exemplo, uma pessoa pode se esforçar no estudo da Torá e mesmo assim não atingir o cargo que gostaria, ou o nível que gostaria. Podemos e deveremos então nos esforçar, mas não há sentido em tentar ir contra a vontade de Deus. Não devemos nos comparar com os outros. Cada um tem o seu papel único e especial. Sem a ajuda de José, de nada adiantaria a força espiritual de Yehudá. A inveja é uma grande tolice, que nos faz tropeçar justamente no trampolim que poderia nos levar para o alto. Devemos então pedir força a Deus para mudar aquilo que nós podemos mudar. Paciência para aguentar aquilo que nós não podemos mudar. E sabedoria também para saber distinguir entre esses dois em todo o tempo. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. E Mirtzi Hashem.